E aí galera do meu canal, hoje nós estamos aqui com o Padre Lauro, ele vai se apresentar um pouco e aí a gente vai falar sobre o tema politicamente correto. Olá, é um prazer estar aqui, e poder contribuir de alguma forma. Eu sou o Padre Lauro Henrique, pároco da Catedral Diocesana de Santa Terezinha, em Bacabal. E a primeira pergunta é essa: o politicamente correto ajuda ou atrapalha na evangelização dos jovens? Bom, quando a gente parte do princípio do qual é o propósito da evangelização, que é gerar vida, nós podemos dizer que a evangelização ela não vai de modo algum excluir a cultura de ninguém. Como dizia uma vez o Papa Bento XVI ao chegar na América Latina, o Evangelho ele não vai anular, ele não vai excluir, ele não vai apagar a memória cultural do povo latino-americano, mas o Evangelho ele vai somar, ele vai contribuir. Se partimos então do princípio da convicção da fé, da proposta de Jesus Cristo, que quer gerar vida, então não vejo por que a evangelização iria atrapalhar nas diversas concepções, nas ideias que se tem do mundo, na visão que se tem das coisas. O Evangelho como proposta de vida vem para somar. De modo algum jamais iria ser um fator que iria se contrapor, né, a qualquer princípio ideológico no mundo. É uma proposta convicta, é uma proposta firme, é uma proposta certa, é uma proposta verdadeira. Na medida que eu abraço o Evangelho, então, é evidente que eu começo a rever alguns valores, a rever algumas ideias de pensamento. Isso não significa que aquilo que eu penso do mundo, as minhas ideias, isso vai afetar no processo de evangelização. O pensamento que eu tenho de qualquer estrutura, de sistema político, de sistema cultural, de sistema ideológico vigente no mundo, quando eu abraço o Evangelho vem para iluminar. Quer dizer, ele não vem para destruir, ele não vem para excluir, ele vem para iluminar, ele vem para somar. Agora, se eu tenho as convicções do Evangelho, então isso é o fator em que eu me fundamento, isso é o fator em que eu me concentro. Eu não vou pensar naquilo que eu vou deixar, ter que abrir mão. Eu vou pensar naquilo que eu estou abraçando, naquilo que eu estou procurando viver, que é o Evangelho. Então este é o princípio. Temos a proposta de Jesus Cristo, temos a proposta do Evangelho, então eu abraço essa proposta, me firmo nesta proposta. E a evangelização perpassa por esse caminho de abraçar a proposta de Jesus Cristo como caminho, verdade e vida, e isto ilumina todas as outras áreas da vida. Se eu me abro a essa proposta, se eu permito que o Evangelho ilumine a minha vida, então a evangelização contribui com a minha vida. E os pensamentos, as ideologias, qualquer concepção que eu tenho, quer dizer, se eu me fecho, eu não me abro à proposta do Evangelho. Então, o fechamento ou um reducionismo do pensamento, isso me impedirá de abraçar o Evangelho. A abertura de uma mentalidade mais ampla, conforme o Evangelho, então isso contribui. O fechamento, isso atrapalha. Em outras palavras, Jesus vai dizer, quem crê, então vai ser salvo. Quem quiser me seguir, tem que aprender o que é renunciar a si mesmo. Toda a pregação de Jesus veio, em primeiro lugar, essa conversão da mentalidade. Mentalidade das concepções que eu tenho de Deus, da vida, da justiça, do bem, do amor, da verdade, da sociedade. A conversão da mentalidade. Mas não é uma imposição, é uma proposta de vida. Na medida que eu me abro a essa proposta de vida, eu gozo da transformação que ela gera em mim. Então, essa abertura. Mas o Evangelho é uma proposta.
se eu me fecho numa concepção e não quero experimentar essa proposta de vida, mas é uma opção de quem se fecha, como é uma opção de quem se abre essa proposta de Jesus Cristo. Não sei se deu para entender. A próxima pergunta, padre. A igreja deve se adaptar às novas realidades do mundo? Não só deve, como ela de fato faz isso, né? A gente percebe o esforço da igreja em buscar sempre encarnar o Evangelho na história humana. A própria encarnação divina, encarnação do Verbo, o vir de Deus à Terra, se encarnar, assumir a história humana, digamos que esta adaptação, nós podemos chamar até mesmo de enculturação, mas sem perder a essência do que é. Jesus esteve entre nós, Jesus fez-se homem, mas jamais perdeu a sua essência divina, jamais perdeu a noção ou a visão da sua missão. Nada e ninguém deturpou Jesus no propósito que ele tinha e fez-se fiel ao Pai, obediente ao Pai, consciente de fazer a vontade do Pai, mesmo que encontrasse rejeição, mesmo que encontrasse oposição, mesmo que não fosse totalmente aceito. Jesus era fiel, consciente da sua missão. A igreja, através, digamos, a reforma do Concílio Vaticano II, de 62, 65, foi este abrir-se para a realidade do mundo em mudança, em transformação. O próprio documento de Aparecida, quando pensa na evangelização atual, pensa neste contexto de transformações, de mudanças, influenciado aí pela ciência, influenciados pela tecnologia, e como usar dos espaços atuais, como por exemplo as redes sociais, as mídias, para continuar evangelizando. Então a igreja ela faz esse papel de se adaptar ao mundo, mas sem perder a sua identidade como igreja. Então, às vezes pode ser que a igreja seja vista como retrógrada, conservadora, mas não, a igreja, como o seu fundador, ela é fiel aos seus princípios, ela é fiel aos seus valores, não pode abrir mão disso por nada. Mas a linguagem atual a igreja usa, adapta-se, encarna-se em cultura para que o evangelho seja aceito, para que o evangelho seja encontrado, né, pelos povos atuais, sem perder a sua essência. O senhor meio que respondeu a terceira pergunta, e aí eu vou reformular ela. Como é que o senhor entende que as novas comunidades, né, um exemplo que o senhor poderia dar para as novas comunidades, para serem jovens sem se afastar da essência da igreja? Lembrar da palavra do João Paulo II, né, de que a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. O jovem, quando ele abraça a igreja como um todo, não? E vive a realidade da igreja como sinal do reino de Deus, entendendo o que é a igreja. A igreja é a assembleia convocada por Deus para ser sinal do seu reino, ou seja, da sua presença e da sua graça. Quando o jovem ele se abre a essa dimensão de ser sinal, de ser testemunho do reino de Deus, da presença de Deus na sua vida, ele então passa a contribuir para a evangelização. E o jovem então faz-se igreja. Então é um contraposto desta realidade. A igreja quer falar a linguagem dos jovens, quer abraçar a juventude para animá-los em sua vitalidade, quer dizer, a força jovem, força criativa, o dinamismo que tem, né, os jovens, seus sonhos, as suas esperanças, quer dizer, usar desta força preponderante do jovem para empenhar na evangelização, para dedicar-se à evangelização. E a gente crê, a igreja espera, né, que todas as forças jovens possam estar em comunhão, em unidade, voltando aos princípios das primeiras comunidades cristãs, né, dos Atos dos Apóstolos,
que tinham um só coração e um só espírito. Então, o jovem que se faz igreja, e assim a igreja se faz jovem. Essa realidade de que a igreja vai ao encontro do jovem, mas que o jovem possa ir ao encontro da igreja. E nesse encontro a gente percebe o que fez Jesus, né? Um jovem que fez os discípulos, para que esses discípulos pudessem fazer novos discípulos. Só para encerrar, como é que o senhor entende algumas coisas do tipo uma música sendo no estilo de forró, no estilo mais assim animado? Isso perde meio que a essência ou não? É bem aceita, é bem vista pela igreja? É sempre de usar do equilíbrio, né? Você fala das músicas, mas como... Das músicas católicas, mas com esses estilo mais. estilos modernos. Isso. A gente só separa porque é muito comum na nossa igreja a gente às vezes confundir o estilo musical da música religiosa, da música cristã, com a música litúrgica. Então, se inserirmos por demais estas melodias, né, esses ritmos modernos dentro do contexto litúrgico, aí isso pode ferir a liturgia, porque isso pode dispersar. Imaginar você que necessita concentrar-se no mistério celebrado e vem um ritmo musical que te faz recordar a vida social que muitas vezes vive distante de Deus. Ambientes frequentados por pessoas que não frequentam a igreja e vivem aquele ritmo musical como um puro estilo de vida. Então, dentro do contexto litúrgico, poderia sim ser um fator que prejudicaria, poderia ferir a essência do mistério celebrado da liturgia. Mas dentro do contexto religioso, da música religiosa, da música cristã, eu vejo como um bem, porque a pessoa pode sentir-se bem, né, com o ritmo, com a melodia, mas com uma letra que o eduque, que o ajuda a edificar-se na vida cristã, na espiritualidade cristã. Então, se nós separamos isso, que é a música religiosa cristã, o que é a música litúrgica, dentro do ambiente litúrgico, pode interferir e ferir na essência do mistério celebrado, da concentração, né, que se exige, de você estar ali com o espírito, com a concentração, com o coração. Mas dentro do âmbito musical, religioso, nós temos aí inúmeros cantores, grupos católicos, religiosos. Eu creio que para este campo, não. Eu creio que ajudaria até mesmo ao jovem que aproximação do jovem. Que gosta desses ritmos, que o possam tê-lo e que isso ajude a se aproximar mais de Deus, tendo uma letra condizente, né? Condizente que construa, que edifique, que tenha um conteúdo que favoreça o crescimento espiritual e religioso do jovem. Certo. Quero agradecer ao Padre Lauro, nosso pároco e meu diretor espiritual. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.